Certo. Boa noite, pessoal. Estamos presentes mais uma vez na TV Black Sampa de Guarulhos, pelo YouTube, para a apresentação de mais um programa dos Cavaleiros Templários da Bruxaria, que é das 18 horas até as 19 horas. Nesse programa de hoje, me pediram para falar, certo, através do meu WhatsApp, através do meu e-mail, me pediram para falar sobre caveira. Que muita gente fala, caveira é o quê? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então nós vamos fazer explanação sobre esse assunto. O que é realmente a caveira e o que é que ela significa para nós. Então eu anotei uns pontos mais importantes, porque são muitos, né? Então, para não esquecer nenhum, eu anotei. Primeira coisa que podemos falar, a caveira nem sempre tem relação com a morte. Muita gente acha que caveira é sinônimo de morte, e não é. Caveira é o resto do nosso corpo que sobra depois que tira de dentro do caixão debaixo da terra, né? Então, a caveira todo mundo tem. O esqueleto faz parte de todos, é o nosso fim. E muitos usam o símbolo da caveira para principalmente alertar contra perigo. Por exemplo, material tóxico, placas que diz cuidado, alta tensão. Então, a gente usa muito o símbolo da caveira para representar todos esses problemas de perigo. Quer dizer, é um sinal de alerta, né? Agora, uma coisa interessante. A caravela no mastros dos veleiros antigos. Eles colocavam a caveira e dois ossos cruzados ali, naquela bandeira negra, naquela bandeira preta, e dois ossos cruzados. E eles aplicavam o quê? O terror em alto mar, que eles atacavam navios para pegar mercadorias, pegar ouro e etc, etc. Até também, às vezes, escravos, né? E nisso que eles atacavam os navios, muita gente morria. Muita gente morria. E daí eram chamados de pirata do mar. Então, esses piratas do mar usavam a bandeira da caveira como terror. Quando avistavam aquilo, já pensavam na morte. Veja que interessante que é isso, né? Mas, continuando, os vikings usavam as caveiras como copo de cerveja. Eles pegavam esse copo, que seria a cabeça, ali a cabeça do esqueleto, né, que é a caveira, eles faziam um tratamento nesse copo, limpava, deixava bonitinho, sem vazamento, e usavam essa cabeça de caveira como copo. E o nome que eles davam a essa caveira chama-se Skol. Acho que esse nome não é estranho para vocês, né? Skol é o nome que eles davam a essa cabeça aí de pessoas que eles, logicamente, cortavam o pescoço fora, né? Cortava a cabeça fora. E desses movimentos todos dos vikings aí, eles usavam a palavra como skull, mas em inglês a palavra caveira é skull, com dois U, né? É skull, mas o nome que eles davam era skull. Tudo bem? Agora, a caveira significa, na verdade, a igualdade entre os seres humanos.
pois todos nós teremos o mesmo fim. Um dia as coisas vão se acabar, e o fim de todos vai ser justamente esse, sem ter o que falar, sem ter o que fazer. Nos motoclubes, em suas motos, são colocados símbolos de caveira que representa paz entre os motoclubes e a igualdade entre as pessoas. Então, o motoclube usa, logicamente, a caveira como símbolo, não só no nosso colete, mas na camiseta, tudo mais aí em cima da moto. Por exemplo, na minha moto tinha 3 caveiras, uma na frente e 2 atrás. Então, a maioria dos motociclistas usa a caveira como símbolo. E é uma coisa que significa amizade e paz, que é o fim de todo mundo. Então, não estranhem quando vocês verem isso. Se acostumem com elas. Agora, a caveira representa o grupo que você pertence, certo? E frequenta. Por exemplo, eu sou roqueiro. Vejam, eu uso os símbolos de uma caveira, porque eu sou roqueiro. Agora, meu grupo, todos usam camisetas desse jeito, com símbolo de caveira. Tem uns que usam anéis de caveira também. Outros, quando vão viajar ou passear para algum lugar aí, e colocam em cima do rosto um lenço. Um lenço que tem o formato ali desenhado, uma caveira também. Porque para nós é uma coisa normal, bonita e a gente gosta. Eu, por exemplo, em casa, eu tenho uns 4, 5 copos de caveiras, um diferente do outro. Tenho coleções de caveira na minha casa. São coisas bonitas que estão decorando a minha sala, até na cozinha, porque são taças de chopp que é em formato de caveira também. Então, se acostumem com isso, é coisa boa. Agora, sendo símbolo em uma jaqueta, colete ou camiseta, eles representam a diferença entre os grupos ou tribos que você faz parte. Tem pessoas que jamais vai usar uma caveira na roupa. Então, o meu grupo, que é de roqueiro, nós usamos isso. Em outros grupos, jamais usarão isso. Cada grupo tem a sua personalidade, cada grupo tem o seu caráter. Então, cada grupo é de um jeito. Tudo bem? Agora, guerras e batalhas medievais, onde morriam 2 ou 3 mil pessoas numa guerra, era uma coisa sangrenta. Essas guerras que você vê medievais, em frente ao castelo, no meio de um campo, vinha de um lado, vinha 2 mil soldados, do outro lado 3 mil soldados, e todos aqueles soldados lá guerreando, a maioria ali ficavam mortos. E quando morriam, eles juntavam, tinha na média de 2, 3 mil pessoas mortas. Sabe o que é isso, gente? 2, 3 mil pessoas mortas num campo. E aí, quando acabava ali o grupo que venceu, tudo mais, o outro tinha que se retirar, eles davam tempo e liberavam para que o pessoal de cada turma tirasse os seus mortos. Então, os vencedores tiravam os mortos deles, os perdedores tiravam os mortos deles e queimavam. Queimavam para evitar o quê? Doenças, por exemplo, né? Para evitar pássaros ficar pegando pedaços das pessoas ou outros animais. Então eles queimavam. Agora, gente, quando eles faziam isso, que esses mortos eram queimados, ou seja, hoje em dia nós falamos cremados, né? Que nós temos crematórios. Então era para tirar o mal que poderia ficar no ar. Agora eu acredito, eu estou fazendo a semana que vem 67 anos de idade. Eu gostaria de chegar aos 100. Ou seja, quem sabe até 2050, 2060 seria bacana, porque eu acredito que um dia o nosso mundo vai evoluir. E esse negócio anti-higiênico, que é um cemitério, coisa que eu não admito e não admitiria nunca e nem vou admitir nunca. Você enterrar uma pessoa, deixar enterrada 2, 3 anos lá, ou às vezes 4 anos, aí quando você tira aquela pessoa, só tem os ossos
Aí pega esses ossos e cimenta numa parede. E lá fica mais 1, 2, 3, 10 anos. Aquele osso lá na parede. Muitas pessoas, quando desenterram o familiar ali, que sobraram os ossos, eles costumam cremar esses ossos. Outros não, deixam emparedado. Eu acho que no futuro, em vez de ter cemitério vertical, que nem tem hoje, colocar um morto numa vitrine. Oh, peraí, gente. Vamos pensar no futuro. Nós estamos em 2022 agora. Então seria o certo, quando a pessoa morre, já deixar tudo por escrito. Quero ser cremado. E aí pega essa pessoa e crema essa pessoa. É muito mais útil deixar a pessoa ali cremar, que é questão de higiene. Vamos pensar nisso também, certo? No futuro de vocês. Agora, talvez no ano 2100, que eu andei fazendo uns cálculos, né? Talvez no ano 2100 tenhamos evoluído e não existirá mais cemitérios. Seremos todos cremados, pois é mais higiênico. Quem sabe no futuro pode chegar a esse ponto de não existir mais cemitérios. O interessante, agora falando em evolução, vamos falar em sociedades que mudaram o nosso mundo. Então, o que nós tínhamos que falar sobre caveiras hoje era justamente isso: explicar quem ela era, que é coisa boa, mas também pode representar para outros coisas ruins. Caveira é excelente e nós gostamos dela, certo? Agora, falando em evolução, vamos falar das sociedades que mudaram o nosso mundo, gente. Nós estamos numa sociedade que a gente acha que a gente manda alguma coisa. Acha que quem está lá em cima, no alto, na presidência ou coisa semelhante, nós achamos que essas pessoas é que estão mandando. Não, nem sempre essas pessoas mandam. Essas pessoas são mandadas, são controladas. E por quem que são controladas? Por vários grupos que existem por esse mundo afora. Então vamos conhecer alguns deles. Vocês já ouviram falar no grupo chamado Os Illuminates? Quem são esses Illuminates? Esses Illuminates vieram do tempo dos Cavaleiros Templários. Desde aquela época já existiam esses grupos. Depois aproveitaram esse nome, Illuminati, e montaram um grupo mais forte, um grupo secreto, um grupo com mais firmeza. E esse grupo passou a ser mais um grupo que domina o nosso mundo, ou seja, o nosso planeta Terra. Essa sociedade é realmente para pessoas especiais e só pertence a ela quem foi convidado, porque ela é totalmente secreta. A gente sabe que existe, mas como se oferecer a ela? Como falar, eu quero ser Illuminati? Ninguém sabe onde procurar, porque elas são secretas. E quem é, não fala que é, guarda segredo. Então, esse grupo é um dos grupos mais fortes que nós temos, os Illuminatis. E depois disso, vem outros grupos. Até grupos financeiros também entram nessa jogada de domínio do planeta Terra, que são os banqueiros, grandes donos de indústrias, Gates, quem sabe também, né? São pessoas que mandam no nosso dinheiro, manda no dinheiro do país. E muitos desses grupos, muitas pessoas fazem parte desse. Chama-se Clube Bilderberg. Esse grupo Bilderberg são grupos de empresários, banqueiros, que dizem o seguinte:
Dizem que essa sociedade não é secreta, porém você nunca saberá o que eles discutem em suas reuniões secretas, porque são segredos. Poxa, se você não sabe o que ele discute, nunca vai poder participar e vem falar que essa entidade não é secreta? Claro que é, porque eles discutem, tomam decisões, fazem o que querem e a gente simplesmente aceita, porque são entidades realmente secretas. Agora, tem outra entidade que é chamada Mão Negra. A Mão Negra é uma sociedade de poderosos no comando, pessoas poderosas. Quando eu falo em poderosos, são pessoas que têm dinheiro, têm conhecimento, têm estudo, têm tudo mais do que os outros, certo? E são pessoas que decidem o futuro de uma nação ou estado, mas tem também os seus segredos. Esses grupos também dominam o nosso planeta Terra. Uns dominam aqui, outros, quem sabe, na França, outros, quem sabe, nos Estados Unidos, Itália, Alemanha, ou até aqui na América do Sul também. Sempre tem os grupos que dominam e a gente está à mercê deles. Basta você ver as nações que fazem guerra fria. Então, tem coisas por trás e segredos também, certo? Agora, um outro grupo é chamado Skull and Bones. Skull and Bones. Skull quer dizer caveira em inglês e bones significa espinha. Então seria o quê? Caveira e espinha. Ou seja, seria um corpo montado que é um grupo secreto também. Skull and Bones. É uma sociedade secreta de universitários. Espera aí. Opa, essa daí tem mais nos Estados Unidos, né? É uma entidade secreta de universitários, mestres, doutores e cientistas. Eles são responsáveis pela ciência, são responsáveis pelas decisões científicas no país. Esse grupo ele é forte, ao menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem se ouve falar. Primeiro, os brasileiros têm que ter vontade de estudar e se formar em alguma coisa, né? Quando nós vamos ter um grupo desse? Vai ser difícil. Então, esse grupo existe e são de pessoas sábias, de pessoas inteligentes e cientistas. Tudo bem? Agora, um outro grupo que tem em todo lugar do Brasil, em todo lugar do mundo, é chamado maçonaria. A maçonaria, gente, é um grupo conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, eles comandam vários países, várias decisões. E, logicamente, aqui no Brasil, acontece o mesmo. Nós temos grupo de maçonaria aqui no Brasil. Será se eles não mexem os pauzinhos, os dedinhos para decisões grandes e fortes? Claro que sim. Eles têm poder para isso. Eles estão aí para isso. São pessoas que tomam conta do nosso país, para não deixar o país afundar e cair. Esses maçons tomam conta do nosso país, tomam conta para que não aconteça nada de errado, que nem está acontecendo aqui na América do Sul. Quantos países as pessoas estão fugindo do país na América do Sul? Quantas pessoas estão morrendo aqui em vários países da América do Sul? Não vou nem citar nome, porque se fosse um só ou dois poderia falar. Mas pega, devemos ter meia dúzia de países em situação difíceis, que perderam o controle já. E para nós é bom que esse grupo ajude a orientar a gente, certo? Então a maçonaria
é o maior, é a maior e mais poderosa sociedade secreta do planeta, inclusive no Brasil. Não tenho que falar mais nada, sem comentário, sem comentários, não tenho que falar da maçonaria. Ela é excelente. Agora, a Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma sociedade secreta que contém dentro dela uma ordem chamada Ordem Martinistas e tem seus estudos referente aos templários. Então, os cavaleiros templários estão embutidos dentro da maçonaria? Claro. Os templários estão dentro da Rosa Cruz? Claro que estão. E na Rosa Cruz ainda existe um grupo dentro deles mesmo, que pertence a eles, que é chamado Ordem Martinistas, que é um grupo super poderoso que completa a Ordem Rosa Cruz. Mas, tanto em um como na maçonaria e na Rosa Cruz, você tem que ser convidado a entrar. Você pode até assistir uma palestra. Gostou da palestra? Oh, gostei, excelente. Mas será se essa palestra aí que você assistiu é o suficiente para você ser um Rosa Cruz? Não. Eles vão investigar a sua vida para ver se você tem condições de seguir ou não. Então não é eu quero entrar. Assistir uma palestra, tenho direito a entrar. Não é assim que funciona. Você tem que ser escolhido. Tudo bem? Então, um outro grupo. Majestic. É uma sociedade composta de poderosos e militares. É uma sociedade onde tem pessoas poderosas. Quando a gente fala pessoas poderosas, a gente se refere financeiramente. Quando a gente fala em pessoas poderosas, que nem acontece em Brasília, aqui no nosso querido Brasil, são pessoas que têm poder de tomar decisões lá dentro de Brasília. E junto também inclui, nesse grupo Majestic, inclui o quê? Logicamente, militares. E eles decidem tudo o que se precisa no país. Certo? Então, vamos ver. Opus Dei. Opus Dei, essa sociedade secreta, pertence à Igreja Católica. São formadores de leis e doutrinas católicas. O Opus Dei, vocês já assistiram até em filme, Leonardo da Vinci, aquele filme, O Illuminati. Opus Dei são pessoas importantíssimas de dentro da igreja, padres, bispos, sacerdotes, todo esse pessoalzinho aí, que lá dentro ele pertence ao Opus Dei. Eles que decidem as leis da igreja. Eles que decidem também, lá dentro, a doutrina. Vamos aumentar, vamos diminuir, como é que está a doutrina, o que devemos fazer. Eles tomam decisões discutindo dessa forma. Agora, olha que interessante. Eu sou matemático e físico. E eu lembro quando eu era moleque, faz tempo isso, eu me lembro quando eu era moleque, que eu via falar muito disso daí. Que a igreja e a física, ou seja, a igreja e a ciência, caminhavam juntos em paralelo. E talvez um dia elas se encontrariam. Mas se é paralelo, elas vão manter a mesma distância eternamente, até o infinito. Nunca vão se juntar. Mas a gente tinha essa esperança que um dia se juntasse. Porque quando a igreja tinha algum problema, o que é isso que está acontecendo? É um fenômeno mesmo religioso? É um milagre isso aí? Ah, acho que é. Será se realmente é um milagre? Então, vamos consultar um cientista. Aí chamava um cientista. Isso aqui é um milagre ou vocês podem provar que é um fenômeno? Ah, isso é um fenômeno físico. Isso é um fenômeno químico. Não é milagre. Isso é um fenômeno biológico. Então, os cientistas ajudavam as igrejas
inclusive o Papa, logicamente, os bispos, tudo que era preciso, para ver se podia canonizar uma pessoa ou não, se o que ela fez realmente é milagre ou não era. Eles pediam opiniões para, logicamente, o cientista. Hoje isso acabou, porque a igreja está tão liberal, ela cresceu tanto, principalmente a igreja católica, evoluiu de uma forma tão grande que hoje os padres ou bispo, seja o que for, sacerdote, seja qual for a classe dele, eles fazem, logicamente, faculdades, mestrados, doutorados em ciências físicas, matemática, em química, biologia. Então, eles mesmos hoje estudam fenômenos. Eles estudam os fenômenos e os próprios padres, eles decidem agora o que é milagre, o que não é. Viram que interessante, gente? Como no caso a Igreja Católica desenvolveu-se, diferente de outras religiões, que eu já vi religiões que, inclusive, como eu sou professor, eu tinha uma aluna que ela queria estudar psicologia. A religião dela falou que não permitia isso, porque se ela estudasse psicologia, ela ia desvirtuar, ia modificar os pensamentos dela, ia acabar abandonando a igreja e falou para ela não estudar psicologia, e era o sonho dela. E ela não fez psicologia por causa da igreja. E ela estava com 18 para 19 anos de entrar na faculdade. Hoje, ela já tem 35 e hoje ela é formada em psicologia. Viram que interessante, gente? Porque chegou uma hora que ela falou: poxa vida, existe a filosofia. A filosofia é a liberdade de pensar, é a liberdade de decidir. E aí ela chegou nesse ponto e fez o que ela queria. Então, tem religiões que proíbem isso. Vai lá em Marrocos, já falei isso para vocês em outros áudios. A mulher se forma medicina, mas só pode praticar medicina em casa, não pode trabalhar em hospital. Ela aprende a dirigir, mas só pode dirigir no bairro, não pode ir de uma cidade para outra, por exemplo. E aí, o que adianta? Aí o governo que entrou lá modificou, deu liberdade às mulheres serem médicas e às mulheres dirigirem o seu carro de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Quer dizer, devagar as coisas vão evoluindo. E as religiões também estão evoluindo, e bastante. Então, Opus Dei é interessante. Leia um pouco sobre isso, gente. Vocês vão conhecer, ver como é importante saber sobre isso. Agora o outro é chamado Otto. O que é Otto? Ordo Templi Orientis. É ordem de templo oriental. Essa ordem templária oriental, ela fala sobre o quê? Foi frequentada por... vocês conhecem. Foi frequentada por Aleister Crowley. E ainda existe, mas não como totalmente secreta. Aleister Crowley, ele frequentava essa ordem. E ele era um dos mandões. Mas só que morreu, né? Ele morreu, logicamente a ordem continuou, mas não totalmente secreta, como era antes, que era super interessante. E Aleister Crowley, para quem quiser conhecer a história dele, ele tinha muito dinheiro. Ele estudou nas melhores faculdades. Era um cara muito inteligente, muito mesmo. Só que os livros que ele escreveu, alguns livros são fantasiosos. Ele não escreveu um livro de bruxaria como deveria ser a bruxaria. Ele escreveu como se fosse fantasia, tipo Harry Potter. Harry Potter é o quê? É um livro de ficção científica, certo? Ou seja, de ficção de bruxaria. Não é uma verdade realmente, mas é legal, é divertido. A gente gostaria de ter uma varinha mágica que nem ele e ser igual a ele, mas isso sabemos que não tem jeito. Então ele escreveu muitos livros desse jeito também. Crowley escreveu livros relacionados a historinhas. E, então vamos continuar
para ver agora o último que eu deixei aqui. O último que eu deixei chama-se Os Cavaleiros Templários. E, por coincidência, o patrocinador do nosso programa chama-se Cavaleiros Templários da Bruxaria, que é o motoclube relacionado à bruxaria. Então, esse motoclube Cavaleiros Templários da Bruxaria, eu sou o presidente desse motoclube. E peguei o motoclube como patrocinador. Mas vamos ver o interessante desses Cavaleiros Templários para depois conhecer os Cavaleiros Templários da Bruxaria. Os Cavaleiros Templários dizem que têm ligações diretas com a maçonaria, têm seus símbolos secretos e ideias próprias. Gente, o que quer dizer isso? Que os Cavaleiros Templários, eles podem ser Rosa-Cruzes, ou podem ser também maçons. E um grupo anda acompanhado do outro. Um não vive sem o outro. Quem é Rosa-Cruz passa a ser maçom. Quem é maçom, de repente, passa a ser também Rosa-Cruz. Veja que interessante. Então, são grupos diferentes que vivem com uma irmandade crescente, certo? Então, os templários, os cavaleiros templários, que são o nosso grupo, nós temos ideias próprias. Não é os Cavaleiros Templários que eu estou lendo aqui. Falando os Cavaleiros Templários do meu grupo, Cavaleiros Templários da Bruxaria. Nós temos pensamentos próprios, ideias próprias. E temos também simbologias para se comunicar numa festa ou à distância. Poucos motoclubes têm isso, ou melhor, quase nenhum. Só tem um realmente que eu conheço, que eu não vou citar nome, porque eu não sei se devo fazer isso. Vou citar o nome, certo? Agora, vamos tratar agora de um último assunto. Neste último assunto, vamos fazer uma explanação sobre a água. Gente, tem vários livros que falam sobre a magia da água, como usar a água para transformar a sua vida. Então, muitos livros falam da magia da água. Mas a água, ela não faz essa magia que você pensa, às vezes, que você quer. Água, nós podemos substituir esse nome de magia pelo quê? Substituir esse nome de magia pela química. Reação química. O que você jogar na água, ela vai ter uma reação química. Então a água não fez milagre. A água não tem todo esse poder. É que teve uma reação química com o produto que você colocou na água. Então cuidado. Quando o pessoal fala, eu faço magia com a água, eu faço bruxaria com a água. Nem sempre isso é verdade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, quando eu explano sobre a água, eu digo, li vários livros e pesquisei sobre a importância da água na bruxaria. Desses livros, nenhum falou da parte física da água e sua definição, e são suposições sobre encanto. É real isso? Nenhuma delas falou sobre o quê? Sobre a definição da água. Não definiu o que era água. Para você falar de água, você pode dar exemplo de vários tipos de água. Mas para dar exemplo de vários tipos de água, ou de vários, você vê água num rio, numa cachoeira, num mar, num copo d'água, num lago, das várias formas que você tem de exemplo de água. Mas qual que é a definição da água? Então, primeiro se define a água para saber qual o resultado que ela vai te entregar de possibilidade de você fazer alguma coisa com ela, certo? Então, nós temos a água pode ser usada para o bem ou para o mal, e também de formas diferentes que são necessárias para nós. Opa! Então, a água pode ser usada para o bem e para o mal. Poxa, gente, isso é interessante. Eu uso a água para o bem e também uso a água para o mal. Vamos ver a diferença?
Então, a água pode ser usada para o bem e também de formas diferentes, que são necessariamente para nós. Então, vamos entender isso. Ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas é uma coisa que a gente está fazendo para nós mesmo, certo? Então, vamos entender. Podemos dizer que a água é uma forma física formada por moléculas combinadas de hidrogênio e oxigênio. Opa! Definir o que é a água. São moléculas de oxigênio e são moléculas de hidrogênio. Agora sim, sobre essas moléculas, eu posso trabalhar suas reações químicas e ver realmente o que a água pode fazer de milagre para a gente, pode fazer de magia, mas tendo em mão a definição. Viram que interessante? Se eu tenho essa definição, então vamos entender uma coisa bonita. Entendam agora a importância da água. Vejam, para quem estudou química e relembra alguma coisa de quando fazia o ensino médio, certo? Vejam a importância da água. Se realizarmos um processo de eletrólise em química, vou poder separar o hidrogênio do oxigênio. Então, compreenda esse exemplo. Então, pego uma quantidade de água, coloco, vamos supor, tipo um aquário, e nesse aquário eu coloco um tubo de ensaio do lado direito, um tubo de ensaio do lado esquerdo. Aí ligo ali um fio positivo e negativo. Quando eu ligo isso na eletricidade, estou fazendo um processo de eletrólise. O que é oxigênio vai para um tubo de ensaio. O que é hidrogênio vai para outro tubo de ensaio. E aí eu consigo separar o oxigênio do hidrogênio. Separei a água. Agora, veja que interessante que essa separação. Veja o que ela proporciona para nós. Então, vê se vocês conseguem entender esse exemplo aqui, que é uma coisa real, que está passando direto na televisão agora, atualmente. Os chineses estão descobrindo água na Lua. Se isso se realizar, vamos ter oxigênio para sobreviver na Lua e água para beber. Nesses casos, a água faz bem para os seres humanos e animais. Então, se realmente os chineses, que já mandaram uma sonda para Marte há pouco tempo, disseram que descobriram água em Marte, com certeza absoluta, eles vão fazer um processo de eletrólise dessa água em Marte. Vão mandar equipamentos, robôs, seja o que for, ou até espaçonave, que até 2035 os chineses querem mandar uma espaçonave para Marte, ou até uma espaçonave montar uma base espacial lá em Marte. E descobrindo que lá realmente tem água, quando eles fizerem o processo de eletrólise, eles podem retirar o oxigênio para poder montar o quê? Uma câmara de respiração, um laboratório onde vão respirar o oxigênio. E aí eles vão ter o oxigênio para usar em Marte. E ao mesmo tempo vão ter também o nosso hidrogênio. E qual a diferença entre ele ter o oxigênio e o hidrogênio? Então, o oxigênio, como foi dito, serve para a gente respirar, serve a água para a gente beber, e se tiver animais, serve também para os animais poderem beber água lá no espaço, certo? Então, vejam. Porém, a água também será ótimo se retirarmos o oxigênio e o hidrogênio dela. Então, agora vamos retirar o hidrogênio da água. Se eu retirei o hidrogênio, para que serve? Porque aí podemos
produzir combustível, como já existe em veículos movidos a hidrogênio aqui no planeta Terra. E usaremos também em veículos lunares. Então, no momento que se fizer esse trabalho, não vamos precisar de energia solar. De repente, lá nós podemos ter máquinas que funcionam lá em Marte com hidrogênio. Máquinas mecânicas aí que funcionam com combustível de hidrogênio. Como nós temos aqui no Brasil, veículos que já andam com hidrogênio. Mas o único perigo do hidrogênio, para quem conhece física, é o armazenamento. Se você não tiver um nitrogênio em volta do depósito debaixo da terra de hidrogênio, ele pode esquentar e explodir. Então você tem que ter o nitrogênio para mantê-lo frio ou congelado. Então é difícil montar uma câmara num posto de gasolina de hidrogênio, mas ele já é um combustível que foi determinado e aceito. E é aí que eles falam carro movido a água. Na verdade, esse carro movido a água é o carro movido a hidrogênio que foi retirado da água. Viram que interessante? E fazendo isso em Marte, vamos mandar máquinas para lá que funcionam também com hidrogênio. Então, isso é coisa futurista, né, gente? A gente sabe que são coisas que nós vamos ter num futuro que não está longe, está bem próximo. Quem sabe daqui mais ou menos o quê? 30 anos, 40 anos, essa juventude de hoje será a juventude do futuro. O que nós estamos realizando hoje, no futuro, serão essa turminha, não as que estão saindo da escola agora, porque essa pandemia realmente confundiu a cabeça de muita gente. Mas eu falo uma geração futura, os que nascerem daqui a talvez 10 anos. Essa geração vai ser a geração que vai mudar o nosso universo, vai mudar o nosso planeta Terra. Então, vamos vendo. E caso, se precisamos de água mais possante, certo? Precisamos também de algo mais possante, o hidrogênio produz a bomba H, que é a bomba de hidrogênio. Então, se a gente precisar de alguma coisa aí, algo, certo? Alguma coisa que seja possante para quebrar uma pedra, explodir uma pedra, um combustível mais forte para tirar a espaçonave lá de Marte, para poder voltar para o planeta Terra e para poder se livrar da gravidade de lá, podemos usar o hidrogênio, porque o hidrogênio ele era conhecido como bomba H nos anos 40, gente, olha, nos anos 30 e poucos, anos 40, que aí não quiseram fazer mais bomba H, eles estavam atrás já da bomba atômica, que é da física quântica. Aí abandonaram esses projetos de bomba H, que era a bomba de hidrogênio, que hoje vai ser usado provavelmente para combustível de foguetes que vão sair de Marte, porque é o combustíveis que eles vão conseguir lá, certo? Então, vamos vendo, seguindo. A água, para você ver a importância da água, eu falei a parte boa, a parte do ruim do uso da água, certo? Que seria, no caso, a bomba. Agora, vamos falar da água, mas partes interessantes. Vejam, a água é usada nas igrejas católicas como sagrada. Muita gente não sabia disso, pois ela batizou Cristo quando ele tinha na média de 30 anos, 33 anos. E batiza até hoje todas as crianças católicas. Então a água, ela purifica a alma das crianças. Logicamente, o batismo é feito com água purificada,
uma água onde colocamos toda a nossa força de pensamento lá. E quando os pais batizam seu filho junto com o padre ali, ele também está desejando tudo de maior e melhor para o seu filho. Mas de que forma? A água pura é benzida. É benzida pelo padre, através de orações que compõem a parte espiritual desse processo. Então, ela é benzida. E quando o padre benze essa água aí, o que ele está fazendo? Ele está colocando uma carga positiva enorme em cima dessa água. E os pais têm fé, acreditam também. Tanto é que não existe filho de católico sem batismo. E tem que batizar quando novo, para não falar morreu pagão. Enquanto outras religiões batizam os filhos com 12, 13, 14 anos de idade. Um acidente que teve hoje numa estrada aí, morreram 3 crianças de uma vez só. Se elas não são católicas, não foram batizadas, morreram pagãs. Não conheceram realmente o que é o batismo. Por isso que a Igreja Católica batiza quando nasce. Isso é importante para nós, tá, gente? Pensem nisso. E vamos falar mais alguns assuntos, depois já encerrar. Então, a verdadeira bruxaria que conhecemos usando a água é quando adicionamos uma erva na água e deixamos ferver por alguns minutos e depois tomá-los. Gente, a melhor bruxaria que existe da água não é ficar colocando pedrinhas na água, colocando outras coisas na água e falar que acontece isso, aquilo. Você quer usar a água como bruxaria? Coloque a reação química na água. Quantos pós nós temos aí? Cloreto de sódio, bicarbonato, temos ervas de hortelã, camomila, erva doce. Nós podemos fazer chás com a folha de manga, casca de árvore. Isso é a bruxaria da água. É você utilizar a água para tirar energia do que você tem. Para você tirar energia, onde? Você vai tirar energia das folhas, das raízes, como o gengibre, por exemplo, né? Que dá um excelente quentão para quem gosta disso. Ou, se você também não quiser usar como quentão, você usa como um chazinho simples para parar a tosse, certo? Então, nós temos o quê? A casca da árvore também, que usando a água para ferver, podemos transformar em coisas boas. Agora, quer ver uma coisa interessante que eu vou passar para vocês agora? Também quando amassamos ervas, fazendo ficar em forma de massa, e esquentamos com água, e aplicamos onde batemos a perna, o joelho, ou o braço, ou um trauma qualquer. Se você sofreu uma pancada em algum lugar no seu braço ou na sua perna, você pega aquela erva que japoneses e chineses fazem muito disso. Eles pegam aquelas ervas, amassam, mistura com água. Quando não tem água, misturam com saliva. Mas quando tem água, eles misturam com água, faz aquela massa, mesmo fria, e coloca em cima do machucado da pessoa ou da pancada que ela sofreu. E aquela erva não deixa a perna inchar. Mas podemos fazer isso também com água aquecida, porque a água é milagrosa. Fazemos isso e colocamos como compressa. Já ouviram falar de compressa de algum material quente? Compressa feito com massa quente, água quente, com uma espuma quente, que é para retirar o quê? Aquela espuma ou borracha retira de dentro do corpo aquela pressão, retira de dentro do corpo aquela pancada, puxando para fora. E quando puxa para fora, desincha o corpo. Então a gente faz isso com ervas. A gente pega essas ervas, certo? Mistura com água, deixa esquentar, coloca dentro de um pano e quando colocar dentro do pano, enrolamos e colocamos em cima da onde a pessoa quer, logicamente, ser curada. Tudo bem, gente? Então,
Pensem nisso quando falar em uso da água. Por favor, entre no meu e-mail, passado para vocês, espero que esteja no ar de novo aí. Entre no meu e-mail para a gente trocar ideia, conversar sobre bruxaria, para que vocês não fiquem acreditando em tudo, gente. Eu leio vários livros mesmo. E desses vários livros que eu leio, eu fico vendo o que é fake news e o que não é. Mas não digo fake news porque o autor colocou aquilo como uma mentira. Não, não estou criticando o autor de livro nenhum. Mas simplesmente ele colocou aquilo num livro, mas como se fosse o quê? Uma fantasia, uma ficção científica. Ou seja, esses filmes de bruxaria que vocês assistem na televisão, que a bruxa voa, certo? Que a bruxa usa a varinha ali, que a bruxa não morre. Então, isso aí, eu pretendo escrever uns livros assim, de historinha, mas de historinha verdadeiras, que eu pretendo no futuro pegar pessoas como você que está me assistindo hoje, vocês que estão me vendo, de repente vocês falam no meu WhatsApp ou no meu e-mail, vocês falam assim, professor, eu queria declarar o que já aconteceu comigo. Tem como o senhor anotar? Falo, claro que tem, porque eu quero pegar vários relatos de pessoas que foram curadas por ervas ou coisas semelhantes, que falaram, foi um milagre. Eu quero pegar essas pessoas e elas vão fazer uma declaração do que aconteceu, e isso eu quero passar para um livro. E esse livro pode conter 10 histórias, 20 histórias, e a sua pode estar nele também, como se fosse um capítulo do que aconteceu com você e se tornou realidade. Então não fiquem acanhados, entrem, converse comigo, manda recado. E se alguém quiser, vou convidar vocês agora, pode entrar em contato na TV Black Sampa, direto com César, com o pessoal aqui, ou entrar no meu e-mail, repetindo de novo, entrar no meu e-mail ou no WhatsApp, se vocês quiserem fazer uma entrevista para entrar no grupo de bruxaria, fazer parte do grupo de bruxaria. Eu convido aqui vocês e a gente conversa antes. Aí posso perguntar para vocês, por que você quer ser um bruxo? O que te atraiu na bruxaria? O que você pretende com ela? O que você quer realizar? Então vocês podem estar também na TV Black Sampa, junto comigo e reforçando o nosso grupo. E no futuro aí, olha que beleza, nós vamos montar nossa escola, que nós já estamos partindo para montar a escola de bruxaria em Guarulhos. E vou fazer uma reunião logo logo com uma turma aqui, já o nosso grupo, para decidir os primeiros parâmetros para montar essa escola e para montar esse grupo, que seria um grupo de professores que vão dar aula de bruxaria. Você que está me assistindo também pode fazer parte desse grupo de bruxaria, não simplesmente no grupo só sendo aluno, mas sim sendo um professor de bruxaria. E se nós tivermos 10 professores, um vai ter que saber o que o outro está ensinando, porque se um precisar substituir o outro, ele vai estar apto para isso. Tudo bem? Então, gente, vou me despedir, que agora já estou me retirando, que já deu o meu tempo. E a semana que vem, quinta-feira, das 18 às 19 horas, vamos estar presente novamente. E quero convidar vocês que estejam comigo, que o assunto vai ser outro, porque eu não repito assunto. Um assunto vai ser outro, vai ser novidade, que é o que o pessoal pede para mim, que eles sugerem. Fala sobre isso, fala sobre isso. Por isso que eu trouxe 3 assuntos hoje, porque foi pedido das pessoas, certo? Que entraram no meu e-mail, Zap, etc. Então, gente, a semana que vem vamos estar presente aqui de novo no YouTube, na TV Black Sampa, para mais um programa dos Cavaleiros Templários
da bruxaria. Muito obrigado, gente, pela atenção e um bom fim de semana para vocês.